aqui no nosso estúdio a gente recebe a Arielle Nascimento, que é a psicóloga. Obrigada, Arielle, pela sua presença. Uma Obrigada boa tarde. boa tarde. Junto também com a Solange Prata, que é advogada, e ela vai contar pra gente o que diz a lei a respeito, né, dos nossos idosos, a proteção ao idoso. Boa tarde, doutora Solange. Boa tarde a todos presentes. A Lei 10.741, que é o Estatuto do Idoso, ela protege o idoso de diversas formas, na questão de maltratos, discriminações, de violência financeira, abandonos, né? E cada artigo dentro da Lei 10.741... Fala bem pertinho do microfone. Cada artigo dentro da Lei 10.741, ela prevê uma pena para cada tipo de crime, né? Do qual vai ser envolvido aquele agente. A lei diz também que esse crime contra os idosos, ele é uma pena incondicional. O Ministério Público, ele pode oferecer a denúncia sem que haja a representação do idoso. Né? Havendo a representação do idoso, com certeza vai fortalecer muito mais quando o Ministério Público não tenha conhecimento, mas ele já tendo conhecimento, ele pode denunciar o suposto autor do crime. E a gente se pergunta, Arielle, diante dessa cena, que é assim, de uma tremenda covardia, né? Primeiro que isso é um crime, e a gente se pergunta assim, como que um ser humano tem coragem de colocar ali, né, acima da proteção de qualquer pessoa, a gente está falando principalmente de um idoso, colocar, defender os seus bens materiais acima de qualquer coisa. Como é que pode? Como é que chega a um ponto desse? Esse ato, né? Mas sem dúvida esse ato da violência contra o idoso, ele é a expressão final, mas de muitas outras violências veladas que a nossa sociedade hoje, sabidamente, direciona a pessoa idosa. Então, hoje tem uma discussão muito grande pelo aumento do número da população idosa, que é o que a gente está vivendo hoje, né, por toda a expectativa de vida, mas de como que dentro de casa nós precisamos aprender como lidar com a relação com a pessoa idosa, com as pessoas vulneráveis. A gente está vindo de um programa que a gente está falando de violência contra a mulher, violência contra a criança, que é um público, né, ou a pessoa que está adoecida, né, a menininha que está fazendo tratamento. Então, diante de pessoas vulneráveis, nós precisamos aprender a lidar, a cuidar, a proteger. Então, quando isso não é foco do nosso cuidado, a gente começa a ver atos de tragédia, o que a gente repetidamente, infelizmente, tem visto aqui. Então, esse ato desse homem nos dói, né, é difícil de assistir, mas certamente ele talvez faria isso com uma criança, ele faria isso com uma mulher e também dentro de casa, dentro das nossas, né, nossas famílias na sociedade, nós não estamos mais valorizando, né, os valores, a pessoa, o lugar dos nossos avós, das pessoas idosas. Isso por conta de muitos aspectos, né? Até a tecnologia. Então, hoje, né, quem sabe mais tecnologia parece que tem mais autoridade. Então, os avós, né, os vovozinhos, eles estão sempre ali. Filhinha, a senhora tem 83 anos, né? Uma pessoa feliz, de bem com a vida. Qual que é a sua sensação ao ver uma cena como essa? Muito desumano, horroroso, triste, muito triste, pesaroso, horrível, né? Situações do dia a dia. Ataca até o coração da gente, fica nervoso, né? Fica ver uma cena dessa. Né? Fala bem pertinho do microfone. Olhando uma cena dessa, aí todo o nosso ser fica abalado, ver uma coisa horrorosa dessa. Horrível. Horripilante. Quais são as situações que o idoso, no dia a dia, até mesmo relatos de amigos, de amigas, que o idoso acaba enfrentando mais dificuldade na sociedade? Eu comigo mesmo, graças a Deus, nunca aconteceu nada, né? Mas eu vejo assim, ligo a televisão e vejo, né, coisas horrorosas que acontecem. Agora, comigo, graças a Deus, nunca aconteceu nada. Doutora Solange, a senhora como advogada, o que a gente pode trazer? Quais são os principais casos que a gente vê, que você recebe de violência contra o idoso, que acaba que... Tudo bem, às vezes, chegou num caso extremo, mas
Já é violência desde quais situações? Existem diversas violências hoje dentro do contexto social. O ser humano ele está perdendo respeito pelos idosos. A família, em geral, não está tendo cuidado devido com os idosos. Tudo isso gera uma violência psicológica, uma coisa interna, do qual é difícil ele tratar. É muito fácil para o agressor agir dessa forma, sem saber, sem sentir o que o idoso está sentindo. Diversas vezes eu ouço, eu vejo as pessoas comentando, e eu até instruo para que elas procurem as autoridades, porque as autoridades nem sempre tomam conta desse conhecimento, né? Elas não ficam a par dessa situação. Por quê? Porque o idoso, às vezes, ele sente medo, ele fica recuado. Ele fica com medo de represália, fica com medo de ser maltratado mais uma vez. Então, eu oriento que os idosos, quando sofrer uma situação de abandono, de descuido, de abuso financeiro, sabe, discriminação, seja lá o que for que ele sentir, procure o Ministério Público, procure a delegacia mais próxima, para que ele possa denunciar esses maltratos, ele possa ter os direitos dele garantido, porque a lei protege o idoso. Além de sofrer determinada violência, Arielle, quais são as consequências do idoso guardar isso, né, que é o que a doutora Solange está falando? Nem sempre ele leva essa situação adiante, às vezes está sofrendo maus tratos, às vezes foi no supermercado, fez compra e ouviu uma piada, que a gente não pode rotular isso como piada, ouviu uma situação totalmente desagradável em relação à idade e às vezes vai para casa guardando esse sentimento, fica quieto. O que isso pode trazer como consequência para esse idoso? Acho que um dos efeitos é o retraimento dele, não só emocional, mas também social. A partir do momento que ele tenta sair, ele tenta se expor, né, com a diferença que ele traz, com o ritmo diferente que ele traz, às vezes, né, hoje mesmo, né, eu estava resolvendo negócio de xerox para as crianças e uma idosa foi no lugar de xerox, eu achei curioso, porque ela foi, pediu, aí, quando ela chegou, o menino lá da xerox falou assim, oi, dona fulana, reconhecendo ela pelo nome, e eu até fiquei curiosa, né, qual seria a demanda dela ali naquela coisa de xerox. E a demanda dela foi, sabe o quê? Ela estava lá porque sabia que ali tinha um rapaz muito gentil, um jovem de uns 20 e poucos anos, ajudando ela a deletar os vídeos pesados do celular, porque ela não estava mais conseguindo mexer no celular por conta da memória. E ali ele ficou mais de 10 minutos no tempo que eu estava lá, achando até graça dos vídeos, ela contando os grupos que ela tinha no WhatsApp. Quer dizer, um exemplo que me veio aqui à cabeça, mas é uma forma que uma ação dessa faz com que ela tenha condições de voltar numa loja com essa questão. Mas se ela, por outro lado, tem dificuldade de às vezes pagar com cartão de crédito numa fila do supermercado, porque vê a reação das pessoas, a consequência disso é o que a gente muitas vezes vê, é o retraimento social e familiar. O medo de perguntar, porque o netinho não vai ter paciência, porque o outro não vai ter paciência. E isso a gente sabe que no idoso isso vai tendo efeitos também cognitivos. Quanto menos atividades eu tenho, isso também tem um efeito, né, para essa vida fisiológica, social, emocional. Ah, porque sujou o banco do meu carro com biscoito. Ah, porque me olhou de um jeito estranho. E aí, toma essa atitude. Isso é crime. Intolerância. Intolerância com o idoso, isso é crime, isso é grave. E, como eu já disse, né, é uma ação penal pública incondicionada, desculpa o termo, que deve ser levado a sério, deve ser questionada e divulgado, como essa atitude desse rapaz aí, por exemplo, percebe-se que ele queria que ela saísse da pista para ele poder passar. Ela morreu, aquele gente. Idoso é inadmissível. É inadmissível. É intolerância. Isso. Intolerância às pessoas com dificuldade, às pessoas idosas. Ele estava em um caminho que ele queria o quê? Que ela saísse da calçada para ele passar? Percebe-se isso? Foi o que eu percebi. Isso é uma atitude desumana. Agora, imagine para essa senhora, ela vai ter mais condições de sair sozinha, doutora, né? Ela vai ter condições de sair na rua sem um acompanhante, porque ela pode ser agredida novamente. Porque ela pode encontrar com uma pessoa desajustada,
e cometer um crime que vai trazer danos para ela, tanto físico, como ela já caiu, se machucou, com lesões graves, né? E psicológico. Dona Feliz, dá medo? A senhora assistindo essas cenas, fica receosa? Sim, fico receosa, porque tem muita gente destrambelhada na rua, infelizmente, homens e mulheres, né? Como que a senhora lida no dia a dia? Por exemplo, no ônibus, se você entrar no ônibus e tiver alguém sentada, a senhora pede seu lugar, não pede? Como é que a senhora faz? Peço. Hoje em dia tem muitos jovens ainda que usam o negócio de sentar, fechar o olho, faz de conta que está dormindo. Aí eu vou lá, futuco, faz favor, cede o lugar para mim, eu não pago mais passagem. Aí a moça é minha carteirinha, né? A pessoa levanta e depois passa por baixo da roleta. Dá um jeitinho de passar por baixo da roleta. Outra época foi, eu entrei, o ônibus estava cheio, se tivesse lugar na frente, eu sentaria. Não tinha passeio para trás, mas estava cheio também, né? Aí tinha 2 meninos, um maior e outro menor, sentado assim. Eu olhei para o menor, né? Falei, dá licença, deixa a vovó sentar nesse lugar. Aí ele olhou para a minha cara assim. Aí o maiorzinho que levantou, fica aí, e ele levantou, o maiorzinho, né? Aí me cedeu o lugar. Aí o menininho foi para o canto. Mas um menino assim de uns 5 ou 6 anos, sabe? Foi para o canto assim. Aí depois ele levantou e foi para o lado da mãe dele, que estava sentada assim. Quer dizer, a mãe sentada, nem tá aí, né? Aí eu tive que pedir, então eu peço, sempre peço mesmo. A senhora pede, se posiciona, né? Geralmente eu entro dentro do ônibus, sempre a pessoa me dá lugar, sabe? Homens, mulheres, crianças, todo mundo me cede o lugar, com certeza. E gente até com bolsa. Uma vez uma senhora levantou, jovem ainda, umas 3 sacolas. E para mim ela ia saltar, né? Você vai saltar? Ela foi para trás, eu não percebi, ela não saltou. Aí depois lá na frente, quando alguém levantou, ela veio, ela com as bolsas, se eu soubesse que você não precisaria me dar o lugar, mas ela me cedeu com bolsa, entendeu? Graças a Deus eu tenho essa sorte. A gente tem aqui já várias participações no nosso WhatsApp. A Cristiane, lá de Nova Itaparica, ela diz, boa tarde, Roberta. Eu acho que as pessoas não idosas, elas precisam se lembrar que também vão ficar velhos, né? Um dia desses eu ouvi uma mulher dentro do ônibus falando em voz alta que não sabia por quê o velho acorda cedo para tirar lugar de trabalhador no ônibus. Eu fiquei com o coração partido, porque eu lembrei dos meus pais e avós quando saíam cedo, por exemplo, para ir ao médico. O Nildo também participa com a gente. Na minha opinião, teria que ter uma pena forte com prisão e indenização. O pior de tudo é que uma parte das pessoas não tem mais respeito por ninguém. Com os idosos, se aproveitam da fragilidade deles, né? Se eu fosse uma autoridade, tinha que ter prisão, sim. Outra pessoa também participa com a gente. Boa tarde. Quem tanto fez e faz por nós merece muito respeito. Uma pessoa que não respeita um idoso ou uma idosa significa que ele não tem respeito ao pai e à mãe, muito menos aos avós. Também tem mais comentários aqui. A Lorena também participa com a gente. Infelizmente, as pessoas não estão preparadas para o envelhecimento da população. Quem pratica violência contra o idoso esquece que um dia será um. Por que mesmo a gente ouvindo, mesmo a gente falando, ainda assim, na hora da prática, Arielle, a gente vê cenas desumanas. E aí a gente também se pergunta, como que a gente já começa, desde a educação dos nossos filhos pequenos, quais são as atitudes no dia a dia que a gente já começa a mostrar para ele a importância desse respeito? Na psicanálise a gente vai entender assim, que para alguém chegar numa fase da vida capaz de cuidar de alguém vulnerável, por exemplo, ela precisa ter recebido esse cuidado quando ela era vulnerável. E tem uma questão hoje, se a gente tem, de fato, dado condições para que as famílias cuidem de verdade das crianças nesse tempo de vulnerabilidade, permitindo que ela, ao amadurecer, passe, então, sair desse lugar de ser o dependente, o vulnerável, para agora também, né, dose a dose, ser participante desse cenário familiar, vamos pensar. E isso é uma responsabilidade de alguém que está ali atento a essa fase de desenvolvimento das crianças, onde eu sei a hora de cuidar muito, devoto, mas eu também sei a hora de começar a colocar, né, uma participação onde ele também pode cuidar. Então, dentro de casa, às vezes você sabe, uma criança quando vai alcançando 6, 7 anos, ela também pode entender que o tempo, às vezes, da vovó e do vovô é diferente, que ao chegar ele vai precisar, às vezes, de uma TV mais alta,
Ou, enfim, né, essa participação de ensinar alguma coisa, mas, sobretudo, a presença, às vezes, do idoso dentro de casa nas crianças dessa geração marca, às vezes, algum desconforto, porque denuncia que elas não são as únicas ali centro e que, às vezes, elas vão ter que começar a exercer uma divisão ali, né, de coisas pequenas, mas que, quando a gente força ali essa compreensão com afeto, com cuidado, com respeito, elas vão entender, né, que depois, saindo ali na rua, é para dar preferência, elas têm uma compreensão, não é só uma norma. A norma é importante, a lei é fundamental, mas mais importante é quando isso é introjetado, porque faz sentido para essa criança cuidar, porque ela foi cuidada e ela sabe da importância disso. Perfeito, gente. Olha, muito obrigada pela participação de vocês. E agora chegaram vários comentários, muita gente revoltada realmente com essa cena que a gente acabou de ver, né? Que tudo isso possa trazer uma reflexão, sabe? Desde situações no dia a dia que às vezes a gente vê acontecendo e que a gente pode fazer alguma coisa pelo aquele idoso que está naquela situação, até um caso mais extremo como esse. Obrigada. Roberta, Oi. posso dizer uma coisa? Então, a pessoa que não ficou velha é porque morreu antes. Só fica velho quem vive, Ó, não é verdade? Vive, não? Como diz meu pai, o Guinho, meu pai sempre fala isso, só fica velho quem vive, isso é uma bênção. Obrigada, filhinha, pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço. Obrigada, Arielle Nascimento, muito obrigada também, doutora Solange, pela sua participação. Obrigada.